nós temos dois tipos de modificações que eu considero relevantes. Primeiro, a gente tem observado, a partir do incremento de posturas referentes à educação de trânsito, porque a lei seca não é só um instrumento penal, mas também um instrumento pedagógico. Houve uma redução de 45% de casos de acidente de trânsito no país. Esse é um dado que todos devemos comemorar. Se não chega a ser algo hiperbólico em face do número de veículos, em número de problemas que nós temos ainda no país, acho que a principal consequência foi uma preocupação da sociedade, a partir do instrumento educacional que a lei estabeleceu, no sentido de que, se beber, não dirija. Há locais que você pode se dirigir acompanhado, e vai beber, acompanhado de alguém que dirija por você. Isso eu tenho visto até no meu meio. Colegas magistrados, quando querem, ao final de um dia, ir a um local tomar uma cerveja, alguma coisa desse tipo, pede à esposa, pede ao filho que vá apanhá-lo no local onde ele estava. Então, acho que o grande mérito da lei, assim como aconteceu muitos anos atrás em relação ao cinto de segurança, achava-se então que o cinto de segurança era uma lei que não ia pegar. Hoje ninguém imagina entrar num carro e imediatamente não ter o ato reflexo de colocar o cinto de segurança. Parece-me que isso está a acontecer já no país e implica uma redução já significativa no número de acidentes provocados por embriaguez. Comemoramos de um lado, mas o copo, que está meio vazio nesse sentido, ainda se encontra meio cheio no outro sentido. Os números dos casos de acidente de trânsito envolvendo pessoas com embriaguez, e isso não é um dado apenas brasileiro, ainda são muito sérios. O que nós vemos, então, tecnicamente, é a embriaguez ao volante, que antes só produzia reflexos penais mais severos, quando tínhamos um resultado concreto dessa embriaguez. Em outras palavras, alguém que dirigindo um veículo embriagado produzia um acidente, causando morte, causando lesão corporal, podia ser punido. Agora não precisa, agora digo desde 2007, não precisa que haja um resultado concreto do evento dirigir embriagado. O tão só fato de dirigir embriagado já implica numa sanção penal. O grande problema é que a lei estabelecia, como se vê pela redação, simples leitura do artigo 306, a obrigatoriedade de um exame que comumente se chama bafômetro, né, ou etilômetro, ou exame de sangue, obrigando a que o condutor do veículo supostamente embriagado oferecesse material para esse exame, seja no sopro do etilômetro, soprar aquele instrumento de prova, ou mediante o exame de sangue. A doutrina, a jurisprudência erigida em torno do tema, considera que ninguém é obrigado a produzir uma prova contra si. Isso impactou o efeito do artigo 306 na redação que foi dada na legislação de 2007. E a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, depois se espraiou para os tribunais, como deveria de ser, foi no sentido da obrigatoriedade desse exame, o que, na prática, quase inviabilizaria essa comprovação, porque o motorista não doava, não se permitia, ou não permitia que alguém, um policial, ou algum médico, fizesse aquele exame. Daí a necessidade da reforma. O senhor também falou que também uma interpretação, ao ler o Código de Trânsito Brasileiro, era possível ter a interpretação, a compreensão de que a punição pela embriaguez ao volante, ela deveria ocorrer caso alguém ficasse ferido ou até a morte de uma pessoa. Era esse o entendimento? Assim, o que nós temos é que a embriaguez
por si, na condição de um veículo, antes da reforma de 2007, implicava em sanções de ordem administrativa. Isso é, não é porque a lei estabeleceu uma sanção que se elogiasse, muito pelo contrário, alguém que andasse embriagado. O que a sociedade percebeu era a gravidade, os dados pandêmicos, eu diria, da condução do veículo embriagado. O número de mortes, de pessoas feridas, às vezes até inabilitadas a partir de então, mesmo que não viessem a falecer em decorrência do acidente. Mas o número dessas pessoas acidentadas era algo que, ao meu ver, trouxe um prejuízo muito severo à sociedade brasileira, como trouxe ao mundo de uma maneira geral. Isso não é um problema unicamente brasileiro. Nós temos o Brasil, os dados são também muito importantes. Nós temos um dado aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, colocando o Brasil como o 5º país em mortes pelo consumo de álcool nas Américas. Se formos fazer uma proporção entre população brasileira e número de acidentes, parece que não é muito representativo. Mas o fato é que nós temos uma população, alguns dados a respeito do consumo de álcool no Brasil, extremamente severos. E quem não conhece, quem de nós brasileiros não sabe um caso de uma pessoa conhecida, de um parente, de um amigo, que não veio a ser vítima de um acidente, em especial em acidente por pessoa que andava alcoolizado. E situações em que o próprio acusado termina sendo a sua vítima. Porque andou embriagado, terminou por produzir um acidente e veio até mesmo a falecer. Então, a modificação da lei foi um clamor social. E após essa introdução do crime, do chamado crime de perigo em abstrato, com a legislação de 2007, nós tivemos, digamos, o refluxo do entendimento jurisprudencial em face da construção legal, veio uma modificação, retomando, aí sim, aquilo que era dito antes de 2007, de modo a permitir outros meios de prova para a aferição da alcoolemia do condutor de veículo, que não o etilômetro ou o exame de sangue. Ministro, aproximadamente um ano depois que a lei seca entrou em vigor, o senhor foi relator de um caso de um motorista que argumentava na justiça que com o teste do bafômetro a pessoa produzia provas contra si mesma. Qual foi o entendimento que ficou definido sobre esse caso? Foi um entendimento unânime. É um entendimento que não era apenas do relator, mas é um entendimento que nascia da concepção do Estado de Direito democrático, posto já em liminar pelo Supremo Tribunal Federal, em caso semelhante, do qual foi o relator o ministro Joaquim Barbosa, recentemente aposentado. Nesse sentido, não houve surpresa na comunidade jurídica na decisão. Houve um certo temor do desvirtuamento da lei de 2007, o que na realidade não correspondia à interpretação da lei. Foi preciso que o legislador, atento à necessidade dessa modificação, introduzisse os estudos e o aperfeiçoamento da legislação brasileira, para que então nós não tivéssemos, vamos dizer, esse impasse, ao meu ver, entre algumas expectativas da sociedade e a comunidade jurídica ou judiciária, como queira, no caso, do país. Mas um fato muito significativo, e aí é ao lado do copo vazio, é que houve uma redução forte no número de acidentes de trânsito no país provocados por pessoas alcoolizadas. Esse número, as estatísticas estabelecem em torno de 45%
de redução de acidentes em face da lei seca, em face do efeito pedagógico da lei. Acho que nós temos, isso sim, nós temos que comemorar. Nisso o senhor ressaltou aí que a lei seca, que entrou em vigor em 2008, ela diminuiu o número de acidentes, mas a própria lei seca permitia um teor de alcoolemia de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. E muitos motoristas, eles dirigiam embriagados, ingeriam álcool antes de assumir o volante. Ao analisar os casos, o senhor percebia a necessidade de acabar com esse limite de alcoolemia? Olha, o mundo jurídico não pode desconhecer a realidade médica. A realidade médica, científica, mostra que o metabolismo humano não é igual. A mulher, por exemplo, reage em relação a certas práticas, no caso o álcool, normalmente, usualmente, de uma maneira mais frágil do que o homem. E entre os homens, aqueles que estão com capacidade de ingestão mais adaptada ao álcool. Então, o que nós temos é o seguinte: não podemos afastar da nossa visão de que esse valor é um valor médio estabelecido por parâmetros internacionais, mas no caso concreto, ele varia de pessoa para pessoa, até de sexo a sexo, de idade a idade. Pessoas mais jovens do sexo feminino têm uma tendência a atingirem um grau de embriaguez com uma quantidade de bebida menor. Então, esse valor estabelecido pela legislação que entrou em vigor em 2008 não significa para nós um dogma. Não poderia, embora a legislação estabelecesse aquele dogma, aquela quantidade como digamos assim, o viés de criminalização. Mas o fato é que era apenas algo a ser implantado como um dado internacional. Não significa, repito, efetivamente, que as pessoas se tornassem embriagadas a partir de, porque o direito não pode reger certamente o metabolismo humano com essa especificidade. Eu não posso entender que o grande instrumento da sociedade para a mudança de consciência tenha sido a criminalização. Ao meu ver, o grande instrumento, o grande fator para a redução desses índices é o fator educacional, pedagógico. Então, foi a consciência da sociedade, a partir de instrumentos de divulgação, de educação de trânsito, feitos esses instrumentos dos governos federal, estadual e até em alguns municípios, a questão de indicar com clareza, colocar no debate, no dia a dia das pessoas, o mal que representa o álcool, que serviu de grande fator de advertência para reduzir a droga. Veja o seguinte: o Brasil está a vencer uma grande batalha contra o uso do cigarro. Hoje não é comum verificarmos jovens fumando no país. Se nós formos comparar essa realidade com realidades de países europeus, nós vemos que, nesse aspecto, o Brasil avançou. Nós vencemos e estamos vencendo acho que de uma maneira inapelável e irreversível, a guerra no trânsito do uso dos cintos de segurança. Ninguém, hoje, impensável alguém entrar num veículo, um condutor, passageiro, e não ter como ato reflexo a colocação do cinto de segurança. E eu lembro que a época da lei falava-se que isso era uma lei que não ia pegar. Nós vencemos essa batalha.
parece, os índices indicam que nós estamos a vencer essa terceira batalha, que é a batalha da direção consciente, da direção sem o uso do álcool. Então, eu prefiro valorizar o instrumento pedagógico do que a regra de conteúdo penal sancionatório como fundamental para a construção de uma sociedade nesse aspecto mais sadia. Temos muito o que fazer, evidentemente, temos muito a avançar, até porque desde o primeiro acidente de trânsito que a história registra no país por Olavo Bilac, no início do século passado, do poeta Olavo Bilac, até o momento de hoje, quantos e quantos milhares e milhões de carros nós temos na rua. E essas pessoas precisam, sempre no ato de apanhar a chave de um carro, dirigir-se a um veículo, transportar-se e transportar outras pessoas, ter tal qual o que acontece com o cinto de segurança, o reflexo, a consciência de que não pode beber. E o que precisa ser mudado na justiça para ajudar a diminuir esses números de acidentes? Justiça é uma instituição da sociedade. Eu repito que nós não podemos pensar justiça apenas como um meio de repressão, de sanção, notadamente sanção penal. Justiça na área penal, é o último bastião no qual desaguam as esperanças ou o sentimento de compensação do injusto que cada um de nós tem durante a vida. Eu acho que a justiça pode colaborar de diversas formas. Seja atuando na forma pedagógica, e cada um juiz, cada um servidor do judiciário é um ministro dessa boa causa. Na esfera civil, na questão da composição de dano, quando nós estamos a tratar do litígio posto extrapenal, e, em última instância, na esfera penal propriamente dita. Mas eu penso que sob muitos ângulos nós temos que entender o papel da justiça para travar esse bom combate. Talvez aqui, essa conversa que nós estamos a fazer, seja uma forma também de ajudar a formar na opinião pública, fixar na opinião pública, a noção de que ele não pode fazer também do seu carro, da chave do seu carro, uma arma que pode, já disse aqui, voltar-se contra si própria, a sua própria família, os seus amigos.